Os seus filhos são gamers? Tome cuidado, pois eles podem estar usando memória RAM chinesa. É, pessoal, nós somos o canal Tecnologia e Classe. Nós falamos de tecnologia e política e essa abertura, né, meio engraçada, é para falar do quê? A situação dos preços da memória que começou no finalzinho de 2025 está gerando uma grande procura por memória RAM a preços mais acessíveis, o que está nos levando aos produtores de chip chineses. Não só nós como consumidores, mas também outros fabricantes de dispositivos de hardware e celulares no mercado. Então essa história é muito interessante, nós vamos falar sobre ela hoje. Se você curte o conteúdo que a gente faz, quer apoiar, você pode deixar um like, se inscrever, tem maneiras de doar e apoiar no comentário fixado, os roteiros estão no comentário fixado ali também. Então sem enrolar mais, vamos para o vídeo. Tá assim, pessoal, já que o assunto é memória, eu vou perguntar se vocês lembram desse vídeo aqui. É o vídeo que eu explico em mais detalhes por que os preços da memória ficaram tão caros no final de 2025. E spoiler, né, tem a ver com a inteligência artificial. Se vocês quiserem mais detalhes, vocês podem ver o vídeo. Mas eu vou fazer um resuminho rápido dos tópicos principais que são importantes para a gente entender esse novo vídeo falando sobre as memórias chinesas. No mundo, a gente tem 3 grandes fabricantes dos chips de memória, tá? Esses são os componentes dentro da memória RAM que eles são usados para construir elas, então esses não são os produtores finais da memória RAM, que tem um nomezinho lá na frente, esses são os produtores do que está dentro. Esses 3 que basicamente monopolizam o mercado hoje são Samsung, SK Hynix e Micron. Essas 3 ocupam mais ou menos 90 e poucos por cento do mercado. Eu botei 90 e poucos por cento, o resto todo, né, é outros fabricantes, que é de quem a gente vai falar hoje. Mas o que é importante saber sobre essas 3 é que elas formam uma espécie de cartel, que elas formam tecnicamente o cartel, que quer dizer o que é um cartel mesmo, e elas se combinam preço, se combinam a demanda para tentar sempre aumentar suas margens de lucro. Vocês podem estar se perguntando, ué, mas ninguém faz nada sobre isso? Elas são constantemente acusadas de práticas anticompetitivas, rola processo e tal, mas meio que não acontece nada feijoada. Em outubro de 2025, o preço das memórias RAM, principalmente as mais modernas DDR5, disparou para os consumidores por causa dos preços desses tipos de memória. O motivo é o foco desses grandes produtores aí, que são 90% do mercado, em vender para os data centers de IA. E a gente deve esperar que esses preços eles vão se manter pelo menos até o final desse ano e provavelmente até mais, tá? Assim porque eles têm contratos que já estão estabelecidos com essas empresas, eles fizeram fábricas inteiras só direcionarem sua produção para esse tipo de coisa, então não é uma coisa que vai voltar de uma hora para outra, tá? Então o último vídeo que eu fiz para vocês era uma coisa assim, pô, tá meio ruim, né, gurizada? Vamos ficar sem memória RAM por um tempo. Isso, inclusive, no final de 2005 gerou uma crise de vendas no período do Natal, afetou indiretamente produtores de outros tipos de hardware, porque as pessoas, por ver que o preço da memória estava muito caro, não conseguiam, por exemplo, fazer seu novo PCzinho que ia ser montado com o dinheiro que sobrava ali do Natal, desistiram de fazer isso daí, então isso afetou indiretamente outros vendedores de hardware e também a produção de dispositivos como celulares que precisam desses tipos de memória dentro, né? Então isso causou uma crise generalizada no setor de hardware há alguns meses atrás aqui. Mas no vídeo a gente cita que tem outros nesse mercado de memória, né? E hoje a gente vai falar sobre um desses outros, que é a empresa chinesa que tem mais ou menos 5% do mercado. E o que eu vou falar aqui para vocês hoje, na realidade é um resuminho, né, e uma agregação de alguns comentários, baseado principalmente nesse vídeo do canal Gamer Nexus, né, o meu sósia lá nos Estados Unidos, que é a ascensão das memórias chinesas. Esse vídeo é muito bom, 1h20 de explicação sobre como foram criadas essas fábricas, as dificuldades que elas tiveram, como é que tá o estado delas hoje. Muito, muito bom esse vídeo, recomendadíssimo. E o que vocês precisam saber é que em 2015 o governo da China, né, o Partido Comunista Chinês, ele lançou um plano para desenvolver a sua indústria de chips e também essa frase aqui que abre o vídeo, tá? Olha só. Nós faremos o que for necessário, nem que signifique derreter nossas panelas e vender o aço para realizar isso, né, para conseguir isso. Quem disse isso foi Sun Jinlong, que é o secretário do Partido Comunista de Hefei, em Anhui, que é onde fica a fábrica da CXMT, que é essa que a gente vai falar hoje, essa produtora de memória. Essas declarações na época, tá, quando eles lançaram esse plano ambicioso em 2015, elas meio que foram tratadas com chacota por parte dos Estados Unidos, por parte de especialistas. Eles disseram assim, muito bonito, China, que você quer fazer isso, mas vocês nunca vão conseguir, tá? Não vai dar certo, eles disseram. E os produtos chineses, muito recentemente, né, depois que eles começaram a fazer esses chips, depois que eles começaram a exportar alguns deles para cá, eles eram vistos com muita desconfiança e até com preconceito. E um exemplo disso é esse vídeo que tem um pouquinho mais de 2 anos, tá, desse canal My Computer, que ele diz assim, não compre essas memórias RAM são lixo, e ele tá vendo aqui, tá, produtos para o consumidor final, que são memórias RAM chinesas, tá? E assim,
ele descreve várias coisas que são reais ali. Elas têm uma fabricação um pouquinho menos sólida, tem algumas coisas que podem causar superaquecimento, que pode causar curto nas memórias, tem altos problemas aqui, tá? Então eu só tô mostrando isso para dizer para vocês que os produtos vindos da China, eles eram vistos com essa desconfiança e eles talvez, né, em muitos momentos tivessem a qualidade bem abaixo dos produtos que estão vindo dessas outras fábricas mais estabelecidas. Mas de qualquer forma, em 2016, a CXMT foi fundada, que é essa empresa de chips de memória RAM que a gente vai falar hoje, e em 2025 eles estão apenas alguns anos atrás em tecnologia do que os outros concorrentes, que são esse monopólio que eu falei para vocês, e eles já vendem, né, por exemplo, módulos de memória DDR5, que é o que a gente está com esses preços super caros agora. E se a gente considerar a situação da construção de PC no Brasil, a gente vê uns vídeos tipo esse aqui do Adrenaline, que é assim, né, memória menos cara, testamos a gambiarra de usar um adaptador para comprar memória de notebook para botar no computador. Isso é muito interessante mesmo, né? Porque eu falei até, eu botei uma postagem nas redes sociais esses dias. Eu achei que tinha dado um curto e estragado uma memória minha, daí depois eu achei que era só com a minha placa-mãe, e daí depois eu limpei e reconectei lá, é super comum, acontece pelo menos uma vez por ano, que dá um problema na memória e era só conectar melhor, limpar a placa-mãe e as memórias lá, mas eu fiquei assim, caralho, se estragou essa memória, será que eu vou comprar uma nova? Será que eu vou gravar os vídeos e fazer live agora com menos memória, sabe? Estragou um pente de 16 ali, eu fiquei assim, que desgraça, né? E é assim que todas as pessoas estão ficando, e inclusive pensando em, nossa, será que eu uso memória de notebook aqui, né? E daí é legal nesse vídeo que ele fala das problemáticas e de se funciona mesmo e até que funciona, né? E daí é muito interessante isso, né? Porque pesquisando um pouco sobre isso, eu já deixo bem claro, pessoal, eu não entendo muito de compra de hardware, de todas as diferenciações, dos testes, não é a área que eu me especializei, eu sei bastante sobre algumas áreas de tecnologia, mas é uma coisa que não entra muito na minha cabeça, né? E vendo sobre isso, a gente descobre que, na realidade, vários fabricantes dos produtos para consumidor final, né, das memórias que a gente compra, eles já às vezes escolhiam chips chineses por uma questão de preço. E muitas vezes quando tu vai olhar lá na BIOS, né, que tu vê assim, ok, tu tá com uma memória plugada e ele tem o chip desse fabricante. Ali tu ia ver, por exemplo, se é Micron, se é Samsung, se é SK Hynix, ou se é, por exemplo, CXMT da China. E às vezes eles apagavam isso e daí aparece fabricante desconhecido exatamente para tentar evitar esse estigma de você comprou uma memória chinesa, né? Eles tinham vergonha de mostrar isso. Só que agora, no início de 2026, as memórias chinesas elas estão vindo com tudo e a opinião pública, digamos, né, que é isso que eu estava falando para vocês, pelo menos entre os entusiastas de hardware no Brasil, ela já é basicamente página virada, né? Então eu peguei aqui o PC do Fafá, ele fez vários vídeos sobre memórias chinesas e ele explica muito bem essas questões, né? Às vezes questões mais práticas e algumas dessas que eu tô falando aqui mais do que tem a ver com a produção na China, geopolítica e tal, mas ele explicou várias dessas coisas, então eu vou recomendar o canal dele, um dos canais que tá há algum tempinho já falando das memórias chinesas. Né? Inclusive agradecer o pessoal nos comentários do meu canal que ficava falando, legal que tu falou de memória, fala das memórias chinesas, tá ligado? Eu tô falando agora. E basicamente essa situação da distorção do mercado que a IA e a construção de data center de IA está criando, tem sido um marketing extremamente efetivo, né, que sai voluntário para esses chips chineses, chegando ao ponto que a gente vê notícias assim como, por exemplo, que HP, Dell e outros fabricantes estão começando a pensar em fazer contratos para conseguir chips de memória com essas empresas chinesas para os seus produtos. E daí eu trouxe também essa matéria do South China Morning Post, que é um jornal de Hong Kong, que eu digo, né, que eu sigo lá o feed dessas notícias, porque pelo menos é uma maneira de ler em inglês, que é uma linguagem que eu entendo melhor, notícias de uma perspectiva mais chinesa sobre isso. E daí eles falam sobre como isso é uma oportunidade das empresas da China de chips de memória se expandirem para o resto do mundo e ocuparem esse nicho que está sendo deixado de lado por causa, né, do hype da IA nos Estados Unidos. E daí se a gente voltar para o documentário do Gamer Nexus, que eu disse, né, ele é ótimo porque ele mostra a trajetória da construção da CXMT e da YMTC, que é a de memória NAND, que é outro tipo de memória que também é importante, né, mas não é exatamente a que desencadeou a crise no ano passado, e eles apresentam as dificuldades que o Partido Comunista Chinês teve nesse processo. Porque uma coisa que é importante, tá, é que principalmente no início e agora ainda, isso é feito para o abastecimento do mercado interno da China, para que eles tenham acesso a esses componentes para o seu desenvolvimento tecnológico, mas também para vender no mercado interno, e dá para dizer que eles erraram, pessoal. Imagina se eles dependessem dos preços de memória que estão vindo dos Estados Unidos e daí acontecesse isso que aconteceu no final de 2025. O desenvolvimento de IA deles ia estar mais prejudicado ainda e não ia ser nenhuma sanção direta dos Estados Unidos, né? E algo que é muito impressionante é que a China, ela não só é um
grande mercado consumidor que essas fábricas podem se apoiar, ou seja, elas têm um mercado muito grande que vai poder estar comprando essas memórias que eles estão fazendo, como elas também se beneficiaram do direcionamento de compras estatais desses chips para data centers. Por exemplo, estou achando a dizer, ó, esses data centers que estão sendo construídos aqui com o dinheiro do governo, eles têm que usar 50% de memória que é produzida na China. Eu sei que daí vai umas pessoas dizer, haha, eles estão em desvantagem, eles estão usando os chips que não são tão bons. Sim, mas eles desenvolveram a sua indústria, né? E em mais ou menos 15 anos eles estão chegando no nível das empresas que já têm muito, muito mais tempo de estrada e de desenvolvimento. E isso permitiu que esses fabricantes se estabelecessem nesse mercado que é extremamente hostil. E daí uma coisa que o Gamer Nexus fala é que a CXMT é acusada de roubar segredos industriais da Micron e bom pra eles, tá ligado? Tem que roubar o segredo industrial dessas empresas mesmo. Os Estados Unidos fazem isso o tempo inteiro, tá ligado? O Snowden, quando ele fez as revelações deles lá em 2013, já falava de como o governo dos Estados Unidos ajudava eles a roubar segredos industriais de outras indústrias. O governo dos Estados Unidos acusa, né, o governo chinês de subsidiar o desenvolvimento dessas empresas com dinheiro estatal infinito e, de novo, bom pra eles, principalmente porque tá dando certo. E é muito cara de pau dos Estados Unidos falar isso. A gente sabe que é tudo da boca para fora, livre mercado, sem interferência do Estado, mas atualmente os Estados Unidos é dono de 10% da Intel. A gente já falou isso aqui no canal algumas vezes. Eles têm projetos com dinheiro infinito para construção de data centers de IA e regulamentação dessa tecnologia é nula, exatamente para expandir esse mercado e expandir isso para outros países. Eles têm protecionismo com os chips, a gente fala muito, né, principalmente a exportação de GPUs para outros países. Eles têm as tarifas que o Trump está fazendo agora e mais recentemente o Trump fez um acordo, né, de que 15% mais ou menos dos chips que eles estavam restritos da Nvidia para ser vendidos para a China vai ficar com o governo dos Estados Unidos, né? Então o Trump resolveu, ao invés de proibir, tirar uma porcentagem em cima, porque ele sabe que os fabricantes de hardware dos Estados Unidos não gostam tanto desses bloqueios, porque eles perdem, né, um mercado muito grande, que é o mercado, esses componentes, tanto por consumidores da China quanto pelo desenvolvimento estatal chinês, né? Então, isso aqui é a interferência estatal que os Estados Unidos fazem, então eles não têm moral para falar de ninguém, não precisaria falar de moral nenhuma, né? O governo da China quer fazer o que ele quer, mas é só para apresentar essa hipocrisia para vocês. A China também é responsável pela contratação de especialistas de fora do país, né? A prática que o pessoal chama de poaching, ele vai lá e contrata pessoas inteligentes para desenvolver essas tecnologias, e não necessariamente eles precisam disso, porque eu sei que tem muita gente capacitada lá, mas é uma coisa que o pessoal fala também, caralho, a China tá contratando todos esses especialistas no desenvolvimento dessas tecnologias. Então a figura, né, que o documentário ali do Gamer Nexus pinta pra gente é que eles começaram esse desenvolvimento há aproximadamente 15 anos, né, um pouquinho antes daquele plano lá que eles anunciaram e mandaram aquela frase de efeito lá, e eles saíram basicamente do nada para estarem talvez a mais ou menos uns 3 anos de atraso do que o cartel das outras 3 empresas, Samsung, SK Hynix e Micron, e daí quando ele falou, eles estão mais ou menos 3 anos atrás, eu pensei, caralho, os meus pentes de memória eu comprei há quanto? 5 anos atrás, 6 anos atrás, então eu acho que tá tranquilo, já dá para comprar produto da China e ia tá melhor do que eu tenho hoje, né? E o maior desafio que eles têm hoje é o acesso dos fabricantes chineses aos equipamentos necessários para produzir os chips de última geração, tá? Aquelas máquinas lá de litografia e as coisas que eu também não super entendo disso, mas o que vocês podem entender é que aqui que entra grande parte das tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e a China, as brigas por Taiwan, todas essas coisas. É isso aqui que a China precisaria, né, se ela quisesse acelerar mais ainda, ter acesso a essas máquinas, ao desenvolvimento dessas tecnologias que eles estão desenvolvendo, mas os Estados Unidos sabe que se eles tivessem, né, acesso à engenharia reversa, a mais pessoas que entendem disso, eles conseguiriam ir cada vez mais rápido. Mas o resumo, né, do que eu estou tentando apresentar para vocês é que o planejamento estatal do Partido Comunista Chinês garantiu o desenvolvimento e o acesso dessas tecnologias, pelo menos para o mercado interno deles, tá? E parece, né, que indiretamente a gente que quer meter um PCzinho aqui no Brasil, ou até um celular, outros componentes, vai se beneficiar disso, mesmo que não seja, né, mais do que segurar a subida intensa dos preços que está acontecendo se a gente quiser comprar esses produtos chineses, né? E, novamente, é muito interessante ver como eles conseguiram fazer isso, porque a China nos inspira a trilhar um caminho de desenvolvimento tecnológico diferente do que geralmente a gente vê os especialistas geopolíticos, muito influenciados pela esfera de influência dos Estados Unidos, dizem, né? Então, eu digo para vocês. 再次感谢中国朋友赠送的礼物，也感谢你们激励我们实现自身的技术发展。 Nós somos o canal Tecnologia e Classe e nós nos vemos na próxima. Falou!